Você já sentiu uma angústia que não consegue explicar? Como se houvesse algo dentro de você tentando emergir, mas que sua mente insiste em ignorar? A ansiedade é um dos grandes males da nossa era. Mas, ao contrário do que muitos pensam, ela não é apenas um problema a ser eliminado. Para Carl Jung, a ansiedade pode ser um sinal do inconsciente, uma mensagem profunda de que algo em você precisa ser compreendido. Mas o que essa mensagem quer dizer? E como podemos interpretá-la para que a ansiedade deixe de ser um fardo e se torne um guia? Hoje, vamos explorar o que Jung revelou sobre a verdadeira causa da ansiedade e como transformar essa sensação em um caminho de autodescoberta e evolução. Prepare-se para enxergar a ansiedade de uma forma completamente nova. A maioria das pessoas vê a ansiedade como um problema a ser combatido, algo que precisa ser silenciado o mais rápido possível. Buscamos distrações, mergulhamos no trabalho, consumimos entretenimento sem parar e, em casos mais extremos, recorremos a medicamentos para anestesiar a mente. Mas Jung nos alerta para algo essencial. E se a ansiedade não for um erro, mas uma mensagem? Para ele, a ansiedade surge quando há um descompasso entre o que acreditamos ser e aquilo que realmente somos em nosso inconsciente. Nossa mente consciente cria uma identidade, um eu socialmente aceito, que segue regras, cumpre obrigações e se molda às expectativas externas. Mas existe uma parte de nós, oculta nas profundezas da psique, que nem sempre concorda com esse papel. Essa parte oculta é nossa verdadeira essência, aquilo que queremos, sentimos e desejamos em um nível profundo, mas que muitas vezes negamos ou ignoramos. O problema é que o inconsciente não aceita ser ignorado. Ele encontra formas de se manifestar, tentando nos alertar de que algo está desalinhado. Às vezes, esse aviso vem na forma de sonhos simbólicos. Outras vezes, em impulsos repentinos que não conseguimos explicar. E muitas vezes se manifesta como ansiedade. Pense na ansiedade como um alarme disparando dentro da sua mente. Algo não está certo. Algo precisa ser visto. Mas, em vez de ouvirmos esse alarme, a maioria das pessoas faz de tudo para desligá-lo. A ansiedade como um chamado para a transformação. Jung acreditava que todo sintoma psíquico tem um propósito. Em vez de perguntar como me livrar da ansiedade, ele sugere um questionamento muito mais profundo. O que minha ansiedade está tentando me dizer? Talvez seja um alerta de que você está vivendo uma vida que não condiz com quem você realmente é. Talvez esteja indicando um medo reprimido, uma emoção não processada ou um desejo sufocado. Muitas vezes carregamos valores que não são nossos, mas herdados da família, da sociedade ou do ambiente em que crescemos. Criamos planos baseados no que achamos que deveríamos fazer, sem nos perguntar se isso realmente nos faz bem. E quando essa desconexão se torna grande demais, a ansiedade se torna inevitável. É como se houvesse duas forças dentro de nós. Uma representada pela nossa identidade consciente, querendo seguir um caminho, e outra representada pelo inconsciente, tentando nos puxar para outro lugar. Esse conflito cria tensão, e essa tensão se manifesta como ansiedade. E quanto mais ignoramos essa mensagem, mais forte ela se torna. Por isso, Jung via a ansiedade não como um inimigo, mas como um guia, um sinal de que há algo dentro de nós que precisa ser integrado. Mas antes de conseguirmos fazer isso, precisamos entender a raiz desse conflito. E para Jung, essa raiz se encontra em um dos aspectos mais poderosos da psique humana, a sombra. Se a ansiedade é um sinal do inconsciente tentando se comunicar conosco, então a pergunta mais importante é: o que exatamente está escondido nesse inconsciente? Carl Jung acreditava que a parte mais reprimida da nossa psique se manifesta através do que ele chamou de a sombra.
A sombra representa tudo aquilo que negamos em nós mesmos: desejos, impulsos, medos, raiva, inseguranças e até potenciais não explorados. Desde a infância, aprendemos a nos comportar de acordo com o que é aceito pela sociedade. Somos ensinados a ser bons, a evitar certos comportamentos, a esconder nossas falhas e fraquezas. Criamos uma máscara, um eu social que mostramos para o mundo. Mas aquilo que reprimimos não desaparece, apenas é empurrado para as profundezas do inconsciente. E aqui está o problema. Tudo o que tentamos negar ou esconder dentro de nós ganha força no escuro. Imagine sua mente como uma casa. Se você jogar toda a bagunça em um quarto trancado e nunca mais abrir a porta, isso não significa que as coisas lá dentro desapareceram. Pelo contrário, com o tempo, essa bagunça cresce, ganha vida própria e começa a se manifestar de formas inesperadas. É assim que a sombra age. Aqueles sentimentos, impulsos e desejos reprimidos encontram outras maneiras de emergir. E uma dessas maneiras é justamente através da ansiedade. O conflito entre o eu e a sombra. Jung dizia que o maior conflito interno do ser humano ocorre quando sua identidade consciente entra em choque com sua sombra. Quanto mais tentamos ser aquilo que não somos, mais essa parte oculta de nós mesmos tenta se fazer presente. A ansiedade pode ser um reflexo desse conflito. Por exemplo, alguém que foi ensinado a ser sempre agradável e obediente pode reprimir sua raiva e frustração, mas essa raiva acumulada se manifesta em ansiedade constante. Alguém que sempre seguiu o caminho seguro e convencional pode sentir ansiedade porque, no fundo, sua sombra deseja mais aventura, mais risco, mais autenticidade. Alguém que finge estar feliz em um relacionamento, trabalho ou estilo de vida pode sentir ansiedade porque sua sombra sabe que aquilo não é verdadeiro. Essa é uma verdade desconfortável, mas poderosa. Muitas vezes, a ansiedade não é o problema. É a solução que nossa psique encontrou para nos alertar sobre algo errado. O que acontece se continuarmos ignorando esse alerta? A sombra não desaparece. Pelo contrário, ela se fortalece. Jung dizia que tudo o que não é trazido à consciência retorna sob a forma de destino. Ou seja, aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba se manifestando na nossa vida de formas cada vez mais destrutivas. Nos sabotamos, tomamos decisões ruins, repetimos padrões negativos sem entender o motivo. Por isso, a única saída para lidar com essa ansiedade profunda não é suprimi-la, mas integrar a sombra e iniciar o processo de individuação. Esse, para Jung, era o verdadeiro caminho para a liberdade interior. Se a ansiedade é um sintoma de conflito interno, então a cura não está em eliminá-la, mas sim em entender sua origem e integrá-la à nossa consciência. Para Jung, isso só é possível através do que ele chamou de processo de individuação. A individuação é o caminho de desenvolvimento da psique humana. É um processo pelo qual nos tornamos inteiros, deixando de ser apenas uma máscara social e passando a integrar todas as partes de nós mesmos, incluindo aquelas que foram reprimidas e empurradas para a sombra. Mas o que significa, na prática, se individuar? Reconhecer sua sombra. Antes de qualquer coisa, é preciso aceitar que existem aspectos de você que foram negados, rejeitados ou ignorados. Emoções que você não quer sentir, pensamentos que você tem medo de admitir. Aceitar que eles existem é o primeiro passo para transformá-los. Dialogar com a ansiedade em vez de combatê-la. Em vez de tentar silenciar a ansiedade, tente perguntar a si mesmo: o que ela quer me dizer? Se sua ansiedade tivesse uma voz, o que ela diria? Existe algo na sua vida que está desalinhado com quem você realmente é? Encontrar padrões ocultos. Muitas vezes, nossa mente repete os mesmos padrões ao longo da vida. Medo do fracasso, autossabotagem, relacionamentos destrutivos, escolhas que nos levam sempre ao mesmo ponto. Jung dizia que
Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Identificar esses padrões é essencial para sair do ciclo de ansiedade e frustração. Aceitar a transformação. A individuação exige coragem. Significa abandonar crenças que foram impostas a você, confrontar verdades que podem ser desconfortáveis e, muitas vezes, deixar para trás uma identidade que não representa mais quem você realmente é. Mas esse é o único caminho para uma vida autêntica. Jung acreditava que, ao longo desse processo, a ansiedade perde seu papel de inimiga e se torna uma aliada. Ela se transforma em um guia que aponta para onde precisamos olhar, para onde devemos crescer. A questão agora não é mais como eliminar a ansiedade, mas sim o que posso aprender com ela. E se conseguimos enxergar a ansiedade sob essa nova perspectiva, conseguimos finalmente transformá-la em um caminho para algo maior, o equilíbrio interno e a verdadeira liberdade psicológica. Se a ansiedade é um chamado do inconsciente e a individuação é o caminho para integrá-la, a grande questão é: como trazer essa teoria para a vida real? Como transformar a ansiedade em uma aliada e não em uma inimiga? Jung não acreditava em soluções superficiais. Para ele, lidar com a ansiedade exige trabalho interno profundo. Isso significa enfrentar a si mesmo de maneira honesta, sem buscar atalhos ou fugas. Aqui estão algumas formas de fazer isso. Observe a sua ansiedade como um mensageiro, não como um inimigo. Quando a ansiedade surgir, em vez de tentar suprimi-la imediatamente, escute o que ela tem a dizer. Pergunte-se: o que estou tentando evitar? Existe algo na minha vida que está desalinhado com quem eu realmente sou? Minha ansiedade pode estar mostrando um desejo reprimido ou um medo não enfrentado? Em vez de ver a ansiedade como um erro, veja como um convite para olhar para dentro. Confronte sua sombra. O que você está reprimindo? A sombra não desaparece quando é ignorada, mas sim quando é trazida para a consciência. Para isso, Jung sugere práticas como escrita, reflexiva. Anote seus pensamentos mais profundos, sem censura. Pergunte a si mesmo: se eu pudesse ser completamente honesto, o que eu realmente desejo? Autoquestionamento. Quando sentir ansiedade, tente identificar se há um padrão por trás dela. Isso acontece em momentos específicos? Existe uma situação ou pensamento recorrente que desperta essa sensação? Exploração dos sonhos. Jung via os sonhos como mensagens do inconsciente. Manter um diário dos sonhos pode ajudar a perceber padrões e símbolos que revelam partes reprimidas da psique. Traga mais autenticidade para a sua vida. Muitas ansiedades surgem porque vivemos de acordo com expectativas externas e não com nossa verdadeira essência. Se há algo que causa desconforto constante, pode ser um sinal de que algo precisa mudar. Isso pode envolver ajustar sua carreira ou estilo de vida para algo mais alinhado com seus valores reais. Aprender a estabelecer limites para parar de agradar os outros o tempo todo. Permitir-se explorar paixões, interesses ou caminhos que foram reprimidos ao longo da vida. A ansiedade tende a diminuir quando começamos a viver com mais autenticidade. Entenda que a ansiedade faz parte do crescimento. Jung dizia que todo processo de transformação interna gera desconforto. O medo e a insegurança são sinais de que estamos saindo da zona de conforto e nos aproximando da nossa verdade. A chave não é eliminar completamente a ansiedade. Isso é impossível. A chave é aprender a dançar com ela, entendendo que muitas vezes ela surge não para nos impedir, mas para nos mostrar que estamos no caminho da mudança. A ansiedade não é um erro, e sim um chamado. Um sinal de que há algo dentro de você que precisa ser ouvido, compreendido e integrado.
Fugir dela só fortalece o problema. Encará-la, por outro lado, pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda. Agora, eu te pergunto, o que a sua ansiedade está tentando te dizer? Deixe sua resposta nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo.